Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou mais uma vez aqui com você no nosso estudo do livro Revista Espírita, ano 1858, dando continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa. E eu quero agradecer por você que já nos acompanha e está mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. E se você é novo, está chegando nesse momento ao canal, espero que você goste e espero que você possa se inscrever no nosso canal. E inclusive pode ainda conhecer as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Confira. Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar ainda o mês de fevereiro de 1858. Vamos ver isolamento dos corpos pesados, vamos ver a avareza e ainda palestras de além-túmulo. Então, nesse primeiro ponto, isolamento dos corpos pesados, Kardec vai trazer algumas observações exatamente sobre o fato dos objetos levitarem. Então, ele vai essencialmente comentar aqui sobre as mesas, que nós sabíamos que as mesas naquela época giravam, batiam num pé só, transitavam pelos ambientes e também levitavam. E ele vem aqui, na verdade, nos mostrar que o fenômeno da levitação, dentre os que ocorriam, eram aqueles que aconteciam muito, mas não tanto quanto os demais, mas aconteciam várias vezes, ele mesmo presenciou várias vezes, mas ele percebe que, ele coloca aqui que não era um dos fenômenos tão simples para serem realizados. Normalmente começavam-se os fenômenos com as batidas, com as movimentações mais leves, só depois como se tivesse um ambiente mais propício, como até mesmo a concentração, o estímulo dos presentes, tudo isso fortalecesse a emissão daquele ectoplasma, permitindo que o fenômeno da levitação acontecesse. E ele também destaca que, conquanto ocorresse, não era uma levitação que ia até o teto, uma coisa tão alta, não. Ele diz que levantava ali em torno de 20 a 30 centímetros do chão e depois descia de uma vez só. Tá? Então ele diz que não era um fenômeno tão simples, ele percebia, como se fosse o levitar de uma pena, mas também não era algo tão raro que nunca acontecesse. Então ele vem exatamente colocar essas observações que ele identificou a partir dos fenômenos que ele presenciou. Então ele coloca que realmente 8 a 10 pessoas se sentavam ali ao redor de uma mesa maciça, pesada, colocavam as mãos em cima ali nas bordas da mesa, mas ele disse que em outros momentos ele percebeu que o fenômeno acontecia mesmo sem a imposição das mãos, e aí ele diz que algo em torno de 10 a 15 minutos começavam os fenômenos, mas não ainda o fenômeno da levitação da mesa. Então diz que a mesa se colocava em movimento, deslizava para a direita, para a esquerda, dirigia-se para diversas partes da sala, conforme fosse indicado. Depois erguia-se, ora num pé, ora noutro, até formar um ângulo de 45 graus. Balançava-se rapidamente, e aí é quando ele diz: se balançava-se rapidamente, imitando a arfagem e o balanceio de um navio, ok? Aquele movimento ali levezinho. Se em tal posição, vejam o que ele vai dizer agora, se em tal posição a assistência redobrasse os esforços da vontade, ou seja, se a assistência dos presentes à vontade deles fosse maior e grande, a mesa se levantava completamente do solo, elevava-se de 10 a 20 centímetros, vibrando no espaço sem nenhum apoio,
durante alguns segundos, depois caía com todo o peso. Então, ele vem exatamente falar sobre isso, que ele diz que o isolamento completo, que é essa levitação, era mais difícil de obter, mas que foi repetido muitas vezes, exatamente para que não se pudesse considerá-lo um fato excepcional, uma coisa rara. Acontecia várias vezes, mas era algo mais difícil dentre os outros fenômenos que ocorriam. Então, ele diz aqui que ele percebeu também que eles não, claro, as mesas não volitavam no espaço como uma pena, ou seja, de uma forma tão simples assim, e que nem era suficiente, ou seja, não bastava apenas, ele diz aqui, estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que no mesmo instante a mesa se movesse e se elevasse como que por encanto. Não era assim tão simples, mas acontecia com uma relativa frequência. Então ele diz aqui, aí ele vem dizer, na verdade, sendo fiel o que acontecia, ele coloca os primeiros movimentos que se operavam eram sempre as batidas, os movimentos mais simples e tudo com mais lentidão. Começava devagar e depois ia ampliando a velocidade, a intensidade dos fenômenos, como se fosse ganhando fôlego para que isso ocorresse. Então ele diz, só gradativamente adquiriam o máximo de intensidade, vindo aí então o soerguimento completo da mesa. Interessante que ele diz, uma vez produzido o efeito, tudo caía na calma e por alguns instantes nada era obtido, como se aquela mesma força tivesse necessidade de tomar fôlego, como se o fenômeno da elevação, da levitação, utilizasse muita força, muita energia, muito ectoplasma. É isso que ele nos coloca aqui. Então, tudo silenciava, acalmava, como se houvessem utilizado o máximo daqueles fluidos, daquele ectoplasma elaborado, e depois precisasse de novos fluidos para que outros fenômenos pudessem ocorrer. Então, ele vem exatamente falando sobre isso. E aí, num item ainda dentro da questão do isolamento dos corpos pesados, tem um subitem que ele chama a floresta de Dondona e a estátua de Memnon. Ele vai fazer uma correlação com essa floresta. Isso aconteceu lá no passado, em épocas bem remotas, e a estátua de Menon. Então ele diz aqui, o que era Dondona? Era uma cidade da Ilíria, notável centro religioso, célebre por seus oráculos, dados por um carvalho, uma árvore, que era um carvalho, que murmurava num bosque próximo e cuja interpretação era dada pelos sacerdotes de Júpiter. E aí ele vem falar de Menon. Que estátua de Menon era essa? Menon era um personagem lendário, filho de Aurora e de Titã, rei da Etiópia, aliado de Príamo, foi morto por Aquiles na guerra de Troia. Atendendo às súplicas maternas, Apolo o transformou em pássaro. Nas margens do Nilo havia uma estátua de um rei egípcio, que se supunha ser o mesmo Menon. Então, por que Kardec utiliza nesse subitem esse título, fazendo essa referência à floresta de Dondona e à estátua de Menon? Porque ele vem, na verdade, exatamente falar que o que acontecia ali nada mais era do que os fenômenos de efeitos físicos, que assim como as mesas tinham as batidas, as árvores, essa floresta de Dondona, nada mais era do que fenômenos de efeitos físicos. E esses sons, ele diz, ele vem explicar, os sons com os quais os espíritos se comunicam no fenômeno varia. Pode ser o som de uma voz, pode ser o ciliar de uma folha, pode ser o som de um vento. Eles podem reproduzir os sons que eles quiserem. Então, no caso da floresta de Dondona, era como se fossem o vento uivando e as folhas também que falavam. Mas esses sons também eram reproduzidos da mesma forma como as vozes nos fenômenos de efeitos físicos, as batidas, os raps que aconteciam. E a estátua de Menon também.
ali soltava-se como se fosse tipo um vento, alguma coisa, tinha um som que exalava dali, segundo as crenças. Então, ele também vem dizer que, na verdade, não era a mesa que falava. A batida que se ouvia dentro da mesa não era a mesa que produzia, eram os espíritos que produziam na madeira. O carvalho dessa floresta nada mais era do que a mesma situação. Vinha um som dali. Então, aquele som partia da árvore, do carvalho, mas não era produzido pelo carvalho, e sim produzido pelos espíritos. Eventual som que saía da estátua de Menon não era a própria estátua, porque a estátua é um ser inanimado, mas eram os espíritos que se aproveitavam daquela estátua para que o som saísse dali, parecesse sair dali. Mas então ele faz essa relação para nos mostrar que, na verdade, os fenômenos sempre existiram. Ele até coloca, ele diz assim, que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade, nos mostrando então que os fenômenos são os mesmos, só que agora com os devidos esclarecimentos que no passado não existiam. Ele até coloca, que interessante, que no caso da mesa, era perfeitamente possível perceber que o som vinha de dentro da mesa, porque quando eles ouviam, eles colocavam o ouvido tocando na mesa. Então ele diz assim, aplicando-se o ouvido à mesa, reconhece-se que o ruído, sem engano possível, se origina na substância mesma da madeira, pois toda a mesa vibra dos pés ao tampo. Interessante isso aqui. E ele aí tem uma parte aqui exatamente onde ele fala os vários sons que se originavam desses fenômenos, não só as batidas na mesa, exatamente fazendo a relação aí com o que acontecia na floresta de na floresta de Dondona. Então ele diz aqui que em alguns momentos era desnecessária a imposição das mãos, que os fenômenos se reproduziam igualmente, certo? Mesmo quando ela estava livre de qualquer contato. Então ele vem dizendo que os vários sons que eram produzidos. Então ele diz que as mesas batiam o avanço e a chamada militares, assim como o compasso de uma música conhecida. Quando ele fala que batiam o avanço e a chamada militar, deve ser a chamada dos militares, aquele som junto, né, que as milícias têm, me parece que é isso, pelo menos foi como eu interpretei. Assim como o compasso de uma música conhecida, conseguiam reproduzir, imitavam o trabalho do toneleiro, o ruído da serra, o eco, as descargas de patrulhas ou de pelotões e outros efeitos que seria longo descrever. Contaram-nos que em certos círculos ouvia-se a imitação do sibilar do vento, o ciciar das folhas, o rolar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. Então vejam, sibilar do vento, o ciciar das folhas, que era exatamente o que era ouvido na floresta de Dondona, mostrando então aí que os fenômenos já estavam ali, os fenômenos de hoje, devidamente explicados, sempre existiram e estavam ali já no nosso passado também. Então, aí ele diz que quando eventualmente eles queriam dar uma comunicação mais detalhada, mais desenvolvida, eles pediam então, externavam que eles queriam escrever. Aí o médium realmente pegava o lápis e transmitia através da psicografia o entendimento que ele desejava, que os espíritos desejavam, certo? Então, aí ele continua então fazendo essa relação também com a estátua de Menon, onde ele diz que a estátua também era como se fosse um oráculo, era conhecida também como oráculo. E aí ele fala que esses sons eles não são obtidos só na madeira. Ele diz, são obtidos na madeira, nas paredes, consequentemente nas pedras. Então ele diz, essa estátua de Menon, que era de pedra,
perfeitamente podiam os sons partirem dali, mas nós sabemos que sempre com a interferência dos espíritos. Então é isso que ele vem falando aqui para nós, mostrando, portanto, que tudo vem a ser perfeitamente explicado pela doutrina espírita. E aí ele finaliza essa parte aqui fazendo essa comparação e nos mostrando que esses fenômenos, agora com a doutrina espírita, são os fenômenos da antiguidade, mais devidamente esclarecidos e explicados. Nós partimos agora para um outro item, chamado a avareza. Nesse item, na verdade, são duas comunicações trazidas pelo espírito São Luís, por intermédio da médium Hermance Dufour, em 6 de janeiro de 1858. É uma mensagem onde ele traz um alerta, na verdade, para aqueles que muito têm e para aqueles que ele coloca, os avarentos. Então ele vem realmente trazendo como se fosse, no primeiro momento, ele traz uma historinha, dizendo assim: tu que possuis, escuta-me. Ou seja, tu que tens muito recursos materiais, escuta-me. E aí ele vai exatamente contar uma historinha mostrando que dois filhos tinham recebido uma herança do pai. Um deles escondeu essa herança. Ele diz aqui: receberam do pai cada um um alqueire de trigo. O mais velho fechou num lugar retirado, ele fechou aquele alqueire lá. O outro, ele encontrou uma pessoa necessitada no meio do caminho, distribuiu, deu metade para aquela pessoa necessitada e ficou com metade e plantou. Mas, ele diz, veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. Quando o mais velho foi buscar no seu esconderijo, só encontrou poeira, no local onde ele tinha guardado o seu alqueire. E o caçula também perdeu tudo, porque na verdade diz aqui, o trigo seco no pé. Então ele plantou, mas o trigo acabou secando e ele perdeu tudo. Mas ele encontrou aquele necessitado que ele havia doado metade do seu alqueire, e esse necessitado disse: olha, eu vou lhe ajudar, você me ajudou, agora sou eu que te ajudo. Porque, na verdade, ele diz: eu plantei, rendeu 5 vezes em minhas mãos, matarei a tua fome e viverás em abundância. Mostrando que a caridade gera caridade e que tudo é um retorno daquilo que nós fazemos. Se eu ajo com bondade, com caridade, eu vou receber isso também do mundo, porque é a lei de causa e efeito, mostrando para aqueles que muito possuem que precisam exercitar a caridade e fazerem o bem. O segundo texto que ele nos traz é falando sobre o avarento. Então ele diz: escuta-me, avarento. E aí ele vai fazendo uma relação de posturas, de condutas que o avarento acaba tendo. Ou seja, o avarento, ele acaba vivendo na miséria de forma voluntária, uma voluntária miséria, porque tudo aquilo que ele utiliza, ele imagina: se eu estou comendo muito, eu estou gastando o meu ouro. Então passa a comer menos para poder ter mais ouro guardado. Eu estou me vestindo muito bem, com muitas roupas, eu não preciso. Quando eu utilizo muita roupa, eu utilizo o meu dinheiro, eu estou gastando o meu dinheiro. Não precisa, começa a se vestir mal, começa a passar fome, ou seja, começa a viver na miséria, tudo para amealhar, para guardar o ouro. E aí ele vem exatamente dizer o seguinte, que ele coloca aqui: miserável, que fizeste deste ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Quando nós retornamos ao plano espiritual, nos vai ser perguntado isso: o que tu fizeste para aliviar a dor do pobre? E aí ele diz que depois nós vamos estar chorando, nós vamos estar em sofrimento, mas nós vamos precisar passar por esses sofrimentos até despertar. E ele até diz aqui no fim, São Luís, que claro que as pessoas nessa condição vão sofrer, não vão sofrer para sempre, mas eles têm a impressão de que sofrem para sempre.
são espíritos ainda imperfeitos, espíritos que não têm o conhecimento da lei de Deus e a, é até né, que se permite, mas deixa-se que ele muitas vezes pense assim. Isso para ele é um sofrimento, é como se fosse uma punição, mas nós sabemos que ele não vai sofrer para sempre. Então ele diz aqui: sofre, não haverá piedade para contigo, não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria para ti? Ou seja, tu não tiveste piedade para com os teus irmãos, quem vai ter de ti? Sofre, sofre sempre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creiais. Ó, teu suplício não terá fim. Parece, é contraste isso com o que a doutrina diz, porque sempre vai ter fim. Mas aí ele diz: para te punir, Deus quer que assim creiais. Ou seja, é como se fosse uma expiação. Tu vais acreditar que tu vais sofrer para sempre, mas claro que você não vai sofrer para sempre. Kardec fez questão de fazer uma observação sobre essa consideração final da passagem de São Luís, exatamente dizendo o seguinte: ouvindo o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença. Quando as últimas palavras, aí ele coloca entre aspas, para te punir, Deus quer que assim o creais, tudo explicaram. Então ele diz aqui que, na verdade, os espíritos imperfeitos, eles têm a impressão de que sofrem para sempre. Exatamente pelo pouco conhecimento que eles têm da vida, pelo pouco conhecimento que eles têm da imortalidade, das leis de Deus, eles acreditam sofrerem para sempre, mas assim não é, tá? E aí Kardec coloca aqui: para esses espíritos imperfeitos, o futuro está vago, não o compreendem, sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre há muito tempo, isto é sofrer sempre. Esse próprio pensamento é um castigo. Então, eles, como não têm ideia, o pensamento deles é vago e eles sofrem por longo tempo, porque são muito imperfeitos, acreditam sofrer para sempre. Então, ele diz: esse próprio pensamento acaba sendo para eles um castigo, ok? Mas, na verdade, não é assim que acontece. Então, vem essas considerações do Espírito São Luís como um alerta para todos nós, exatamente para que possamos observar o que temos feito e como temos vivido diante dos bens que possuímos. E por fim, nós vamos para o item palestras de além-túmulo. Aqui foi evocada o espírito de uma jovem que faleceu, de uma adolescente. Ela faleceu com 13 anos, faleceu no ano de 1850 e ela foi evocada a 12 de janeiro de 1857, 7 anos após o seu desencarne, e quem serviu de intermediário para como medianeiro foi o seu irmão. Seu irmão era médium, então através dele vieram essas informações. E aqui Kardec vai fazendo alguns questionamentos a ela, vai perguntando, por exemplo, se os espíritos têm o mesmo conhecimento do passado, do presente e do futuro. E aí, esse espírito que tem, já é um espírito elevado, já é um espírito que tem bastante conhecimento, como, enfim, espiritualmente falando, vem dizer que o espírito vê o presente e o passado, mas que ele sabe um pouco do futuro, conforme a perfeição e a proximidade de Deus. Então ele diz assim, ó: tens uma lembrança precisa da tua existência corporal? E aí ela diz: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme a sua perfeição e a proximidade de Deus. Então, o futuro, quanto mais elevado, quanto mais próximo de Deus, mais clareza o espírito desencarnado, por isso eu digo espírito, na condição de espírito desencarnado, não alma, ok? Mais conhecimento, mais acesso ao futuro ele tem.
Na matéria, se for um médium de pressentimento ou profético, também vai ter acesso ao futuro. Mas aqui ele está falando exatamente no que tange aos desencarnados. Então, na pergunta 2, ela vem ratificar isso quando ela diz assim: o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Para isso é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Então ela diz: depois da morte, a alma vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, as suas vidas passadas. Mas quanto ao futuro, não dá para ver tudo quanto o que Deus lhe prepara. Só quando você está muito próximo a Deus, muito mais evoluído, é que tem acesso, o espírito tem acesso a essas informações. Aí ela informa que na próxima reencarnação ela vai reencarnar num outro orbe, já num orbe muito melhor, mais feliz. Então ela diz que as condições são muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Então vê-se que ela já adquiriu a evolução necessária para encarnar num outro orbe mais elevado, mais feliz que o planeta Terra. Então, o que mais que ela coloca aqui? Ele pergunta: desde que aqui se encontra, está no lugar qualquer? E aí ela diz que ela está com a sua aparência etérea, que é o seu corpo perispiritual. Aí ela diz que o espírito dela estende-se muito mais longe. Ela diz: o meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para muito longe daqui, com a velocidade do pensamento. Exatamente porque ela já é um espírito elevado e nós sabemos que é quase como se fosse um teletransporte mesmo. A volitação é tão rápida, que é como se fosse um teletransporte. O espírito pensa onde ele quer estar e ele lá vai estar. Quanto mais elevado, mais rápido e mais altitude consegue ganhar o espírito, certo? Por isso que ela diz que ela se estende, o espírito se estende, na verdade, muito mais longe. A visão, o olhar, o conhecimento do espírito é muito maior. Por isso que Jesus consegue abarcar todo o globo. Por isso que Deus consegue abarcar todo o universo, num relance. Quanto mais elevado, mais ampla. É como se as energias lhe permitissem acessar a tudo. Ok? É isso que ela está querendo dizer nessa passagem. E aí ele pergunta se ela sente calor ou frio, se ela tem condições de sentir calor ou frio. E ela diz que quando ela recorda da sua vida material, do seu corpo, ela sente uma espécie de impressão. Então, como ela vivenciou o calor, como ela vivenciou o frio, ela sente uma espécie de repercussão do que vivenciou na matéria no corpo perispiritual. Certo? O corpo perispiritual é tudo em função do pensamento e da vontade. Quando ela lembra do que, ela diz, quando eu lembro muito do meu corpo, olha, quando ela lembra, o pensamento dela está lá, a vontade dela está lá, e isso se reflete no corpo perispiritual, certo? Também ela está explicando isso para Kardec. E aí, ela vem também ainda explicando, perguntando, ele ainda pergunta a ela se poderia ser concedido a eles a oportunidade de vê-la. Então ele diz: poderia ser-nos concedido vê-la aqui tal qual é atualmente? E ela disse que poderia, sim, seria possível. Aí ele pergunta: mas que condições deveríamos satisfazer para conseguir isso? Aí ela diz: recolherem-se algum tempo com fé e fervor, ser menos numerosos, porque quanto mais pessoas, mais difícil é a materialização dos espíritos, porque aqui seria uma materialização de espíritos, certo? E aí, para isso, quanto menos gente, mais os fluidos estão limpos e puros a favorecerem o processo da materialização de espíritos. Então ela diz: isolarem-se um pouco e arranjar um médium do gênero de Home, que é exatamente Douglas Home, que era um médium de efeitos físicos. Então, ela está aqui explicando que para que eles pudessem vê-la, para que pudesse acontecer a materialização de espíritos, precisaria haver realmente um médium de efeitos físicos
e a oração, o isolamento, menos pessoas, mas que isso seria possível, certo? Kardec aqui ainda faz algumas outras perguntinhas, na verdade são 17 perguntas que ele faz a ela, mas nós estamos aqui destacando aquelas que nós consideramos as mais relevantes para você. O interessante que uma parte que ele coloca aqui, ele diz o seguinte: disse que pode transportar-se com a velocidade do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende do seu envoltório? E ela disse sim. Eu vou ler as perguntas e eu vou explicar. Quando o seu pensamento se dirige a alguma parte, como se dá a separação da sua alma? Aí ela diz: a aparência se esvai, o pensamento vai só. É, pois, uma faculdade que se destaca? O ser fica onde está? Aí ela diz: a forma não é o ser. Quem é o ser é exatamente o que? O pensamento, o espírito, não a forma, não a matéria, o perispírito que utiliza, certo? Aí ele pergunta: mas como age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? E ela diz: não. Ou seja, nós achamos que sempre o pensamento, o espírito, para poder se manifestar, precisa necessariamente da matéria. E ela vem dizendo que não. Claro que nós ainda não conseguimos entender como o pensamento, como o espírito pode atuar sem a matéria, necessariamente. Mas pode também, só que nós não entendemos como isso se dá. Porque é quando ela diz claramente aqui, quando ela diz: não age, o pensamento não age sempre por meio da matéria, e ela é categórica, não. Aí ele diz aqui: quando sua faculdade de pensar se destaca, você não age então por meio da matéria? Aí ela responde: a sombra se esvai. Quem é a sombra? A matéria. E reproduz-se onde o pensamento a guia. O que ela está querendo dizer? É que, na verdade, o pensamento é o ser que dirige. Então, a matéria, o corpo perispiritual, está aqui. Mas se o meu pensamento está em outro local, é como ela diz: essa sombra, essa matéria vai se reproduzir lá onde está o meu pensamento. Por isso que ela disse aqui: a forma não é o ser, o corpo perispiritual não é o ser é o espírito pensante. É ele que pensa, é ele que comanda, é ele que determina. Então, ele vai estar lá e, consequentemente, a matéria vai sendo atraída, chamada para lá. Aí é isso que ele coloca. Bom, e aqui termina essas observações em relação ao pensamento. Mas o que é interessante aqui, embora ela não traga muitos detalhes para nós, é entender que o pensamento, em algum momento, consegue se desprender do envoltório. Tanto é que ele diz: o pensamento, Kardec pergunta, o pensamento não é a própria alma que se desprende do seu envoltório? A própria alma é o quê? O espírito. Então, o pensamento, né, o espírito que se desprende do seu envoltório, se desliga do seu corpo perispiritual, e ela diz sim, mostrando para nós que é possível esse desdobramento. E nós sabemos que é. Tanto é assim que nós sabemos que no plano espiritual existe, além do espírito, existe o corpo mental. E aí vem o corpo perispiritual. E que em muitas situações existe exatamente o desligamento, o espírito consegue se desligar momentaneamente do corpo perispiritual e ficar só com o seu corpo mental. Corpo mental é o que, meus amores? Pensamento, a essência do nosso pensamento. Corpo mental é exatamente ali onde está o nosso espírito, a base. Então, nós percebemos que é possível que o espírito, junto com o seu corpo mental, como ele coloca aqui, se desprenda do seu corpo perispiritual? Sim, é possível. Ok? Então é isso que ela explica. Claro que é difícil nós percebermos pelas observações dela que ela está falando do corpo mental, que é essencialmente formado pelos nossos pensamentos. Então, o pensamento é esse corpo mental.
Mas é isso que é possível, que ele está querendo colocar. É possível esse desprendimento, essa dissociação do corpo mental com o corpo perispiritual. E isso acontece à medida que o espírito se purifica. Quanto mais ele se purifica, menos ele vai precisando desse corpo perispiritual mais grosseiro. Perfeito? Bom, e aqui nós finalizamos o nosso estudo de hoje. Na próxima aula nós vamos ver o Senhor Home, vamos ver manifestações de espíritos aos leitores da Revista Espírita. Vamos terminar o mês de fevereiro de 1858. Perfeito, meus queridos amigos? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, dá aquela curtida para nós. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloque nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esse conteúdo vai fazer bem para uma outra pessoa, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.